Agora preste atenção em alguns desses pontos que eu vou mencionar agora, tá? Carência exagerada, insegurança, medo da solidão. Essas são algumas características da chamada dependência afetiva ou dependência emocional. Em resumo, é quando a sua felicidade passa a depender de outra pessoa. É hora de acender o alerta, viu? Assunto para o Papo de Quinta. E aqui no estúdio, na Casa da Mulher Demais, eu recebo o psicólogo Flávio Machado. Bom dia, Flávio, Bom dia, seja Bruna. bem-vindo. Muita honra estar aqui, um prazer estar aqui junto com vocês, falar sobre um Prazer assunto também. tão delicado. Muitas vezes a gente fala sobre codependência ou dependência emocional. É importante a gente trazer alguns dados para que as pessoas possam ver se identificam ou não com esse padrão de comportamento. Pois é, e para o nosso papo ficar mais completo, eu quero a sua participação. Manda aí sua mensagem para o WhatsApp do Mulher Demais, aproveita que tem especialista por aqui, é o 991050400. Manda sua mensagem para a gente, se você não quiser se identificar, tá tudo certo, sinaliza aí para a nossa produção que a gente não mostra foto, a gente não mostra seu nome, o importante é você tirar as dúvidas e participar, interage aqui com a gente, tá? Flávio, vamos partindo já direto para o conceito, né? Codependência, dependência afetiva, explica pra gente o que é primeiro. Isso é um padrão de comportamento, Bruna, onde as pessoas muitas vezes acham que a felicidade, que as emoções dela estão na mão de alguém, que não ela mesma. E isso tem uma origem, sob o ponto de vista da psicanálise, isso tem a ver com criação. Muitas vezes a pessoa tem uma família em que houve uma relação disfuncional entre os pais, Certo. ou então em relação a alguém muito próximo, um tio, um padrinho, alguém que em algum determinado momento da vida mostrou aquele padrão de comportamento e a pessoa cresce achando que esse é o padrão normal de se relacionar, em que você tem que se doar. Tem uma música do Nando Reis que diz o seguinte, isso é sendo muito e tendo pouco, quando você acaba sendo demais e tem muito pouco retorno daquilo. Não deixa de ser uma modalidade de amor, de relacionamento. A gente pode demonstrar amor de várias maneiras. Pode ser cuidando, cozinhando, fazendo uma faxina, fazendo uma compra. Mas quando passa da codependência, da dependência emocional, a pessoa simplesmente se anula em nome de outra pessoa, por causa de outra pessoa. E tem um fator muito curioso, é o tipo de pessoa que não diz não. Você conhece alguém que tem dificuldade em dizer não? Demais, eu já tive muito, É viu? mesmo? Já, e foi através da terapia, do autoconhecimento, que eu comecei então a verbalizar. Às vezes queria dizer, mas não conseguia. E é um processo também, né, Flávio? É muito doloroso, porque a pessoa acha que está fazendo bem. Sabe aquelas pessoas que acabam se relacionando com alguém que tem problemas, muitas vezes com drogas, álcool, e aí a pessoa acha, o meu amor vai salvar essa pessoa. Vai curar, né? A codependência tem muito a ver com a sensação da pessoa achar que ela vai salvar o outro, que o meu amor vai tirar ele daquele lugar. Tanto que o termo codependência foi criado nos anos 70, ligado justamente a pessoas que têm problemas com dependência química. Olha. E aí, era aquela coisa da família que achava que ia salvar esse ente querido que estava passando por uma situação delicada. É sempre alguém que acha que vai salvar o outro. E tem uma característica também da codependência, são aquelas pessoas que quando fazem alguma coisa por elas mesmas, elas se sentem culpadas. Entendi. Tem muita Já gente que se começamos aí a identifica com isso. identificar, né, alguns sinais. A gente separou aqui uma telinha também com esses principais sinais. O Flávio já adiantou alguns pra gente, né? E tem outros sinais dessa codependência, dessa dependência afetiva. É já para você ver se você identifica algum ou alguns deles aí na sua relação, né? É esse medo da solidão ou rejeição, é uma necessidade excessiva de aprovação. Tem a questão também da baixa autoestima, acatar excessivamente as necessidades, o desejo do parceiro, é uma dificuldade também em estabelecer limites, ansiedade e depressão relacionadas à relação. São várias características, vários sinais também, né, Flávio? Normalmente é uma situação que começa devagarinho ou a depender da relação, logo de cara já dá para identificar? Muitas vezes as pessoas acham que só podem se relacionar com alguém que precise delas. E tem que deixar claro que relacionamento está longe disso. Você não precisa de alguém, você quer estar com alguém. Eu trabalho com psicanálise quântica e quando a gente fala sobre energia, cada emoção que a gente tem,
Cada pensamento que a gente tem gera um hertz, gera uma vibração. E quando a pessoa vibra em numa frequência muito baixa, ela acha que só pode se relacionar com alguém que ela possa salvar, alguém que ela possa tirar do ponto B para o ponto A através do amor. Isso pode ser uma tendência, pode ser um padrão de comportamento em que a pessoa sai de um relacionamento, entra em outro, e outro, e outro, porque ela acha que o jeito de amar é esse. E é um grande problema, porque está longe de ser, relacionamento está longe de ser salvar alguém. Muitas vezes a pessoa tem isso, como eu falei, em casa. Quando ela tem o exemplo dos pais, dos tios, ela acha que esse é o jeito normal de se relacionar. E muitas vezes acabam entrando em relacionamentos tóxicos com, muitas vezes, homens, e olha, são homens e mulheres, viu, Bruna? Não achar que só homens que são tóxicos, só homens que são narcisistas. Tem que ter mesmo muito cuidado, porque são pessoas que têm medo principalmente de rejeição. A gente fala, inclusive, que a verdadeira liberdade é quando você perde o medo da rejeição. É interessante, né? E eu sei que muita gente vai se identificar, pelo menos ouvindo, né? Porque é algo tão automático que talvez a pessoa não reconheça que tem essa característica ou que tem esse padrão de comportamento. E eu sei que muita gente vai dizer assim, eu me anulo em função do meu parceiro, da minha parceira, eu vou aceitando certas situações em função da minha relação. Até que ponto isso pode ser ou não saudável, né, Flávio? Nunca é. Quando a gente fala de relacionamento, relações pessoais, a gente fala mesmo de equilíbrio. Você oferece na mesma proporção em que você recebe. Esse é o fluxo do universo. Você receber e ajudar proporcionalmente. Quando você perceber que está num relacionamento em que você tem feito muito e a pessoa não faz tanto, pode ser o caso de você estar vivendo uma relação abusiva, uma relação tóxica, ou até mesmo essa codependência parte mesmo de uma situação em que a pessoa pensa que lá fora ela não vai encontrar ninguém que possa amá-la de verdade. Entendi. Então, melhor esse cara aqui que não me trata bem, mas ele está comigo, do que ficar sozinha. É muito mais um medo de solidão, medo de lidar com as próprias demandas. Mas tem saída, viu? Quando a gente começa a trabalhar na psicanálise, principalmente, a gente trabalha mesmo uma questão ligada à sua autoestima. Descobrir quais são suas virtudes, o que você tem de bom. E aí você usa isso a seu favor, porque tendo consciência de quem você é, do que você pode oferecer a alguém, dificilmente você vai acabar caindo numa cilada de se relacionar com alguém que não vai oferecer a você o que você está disposto a oferecer à pessoa. Verdade, a gente já está recebendo aqui mensagens através do WhatsApp do Mulher Demais. Vamos colocar aqui já a primeira na tela, você pode e deve participar no 991050400. Nossa telespectadora ou telespectador não se identificou, mas disse o seguinte, viu, Flávio? Mendigar afeto é a pior coisa que existe. Durante a minha infância, eu vivi desse jeito. Meu pai alcoólatra, minha mãe sempre buscando uma forma de nos alimentar, trabalhando como se ela fosse a responsável. E assim foi quando, na minha busca por afeto, eu fui abusada pelo meu tio, irmão da minha mãe. E hoje eu não quero mais nenhum abraço de ninguém. Mas olha que situação séria. Eu lamento de verdade, me compadeço da dor dessa nossa telespectadora. E é realmente um trauma que ficou nessa situação. É possível, assim, porque ela vivencia esse trauma, muito provavelmente sente essa dor todos os dias e não quer nem mais abraço, né? Então não quer nenhuma demonstração de afeto, justamente por esse trauma e esse medo de que se repita, né, Flávio? Exatamente. O medo de que se repita faz com que a pessoa crie um trauma. O que é o trauma? É você viver um momento da sua vida que não foi legal, que foi muito marcante na sua vida. Só que tem uma coisa, aquilo aconteceu naquele momento, naquela fase, naquele momento da sua vida em que você estava vulnerável, em que você não tinha consciência de quem você é, das suas virtudes. Então, muitas vezes, a gente fala muitas vezes que na psicanálise a coisa acontece uma vez, o resto é lembrança. Então, quando a gente lembra, a gente coloca um chip na vida da gente, ó, aconteceu, não quero mais que ninguém encoste em mim, nem abraço eu quero das pessoas, mas espera aí, isso aconteceu quando você tinha 12, 13 anos, hoje a gente pode rever esses conceitos, pode rever a pessoa que você é, as transformações que aconteceram em você e descobrir, a gente fala de virtudes, de talentos, de capacidade de amar e principalmente de amor próprio mesmo. Quando você controla as suas emoções, quando você tem as suas emoções ali, sob seu controle. E como é que a gente faz isso, Bruna? Toda vez que vem um pensamento ruim, não me abraça não. Eu falo, peraí, essa pessoa que está tentando me abraçar, ela me fez alguma coisa? Tem alguma coisa que eu possa temer em relação a essa pessoa? Não. Então, peraí, eu posso aceitar,
Tem muita gente que tem dificuldade em aceitar carinho, em aceitar afeto, por causa de uma coisa que aconteceu 20, 30 anos atrás. Sim. Mas não, vamos rever isso, vamos voltar lá, vamos perdoar aquela criança que naquele momento não tinha consciência de quem ela era, do que ela podia fazer. E hoje, rever esses conceitos, rever aquele trauma, faz toda a diferença para que você possa ser de fato livre. Eu falo de novo, a verdadeira liberdade é quando você perde o medo da rejeição. E outra, quando a gente tem medo, esse medo gera ansiedade. Só que tem uma coisa, medo e ansiedade são coisas que a gente pensa que vai acontecer lá na frente. Só, Bruna, que a gente vive o agora, sabe? Então, eu não vou me relacionar com ninguém porque eu vou sofrer. Peraí, mas e agora? Tá tudo bem agora? Vamos viver o agora? Toda vez que você fala em medo e ansiedade, por exemplo, eu vou participar aqui do programa. Aí, bom, tô ansioso, mas espera aí, isso vai acontecer lá na frente, agora eu preciso estar bem, tá tudo certo. Aí chega aqui, não necessariamente vai acontecer alguma coisa errada e tal, não necessariamente alguém que vai se aproximar de você vai trazer algum trauma, alguma coisa. Aconteceu lá atrás. Hoje, você tendo consciência de quem você é, de quem você pode ser junto com alguém, não precisa mais ter medo. Volta lá, vamos perdoar. E perdoar não é você perdoar o agressor, perdoar aquela pessoa. É tirar o foco daquilo que te magoou. Olha que interessante, né, minha gente? Quem sabe, sabe, né? Então, trazer essa reflexão num ponto de vista técnico, de um especialista, é super importante. Eu diria fundamental, é vital, né? Para a vida dessa pessoa mudar de uma forma geral. Eu acredito assim, não sou nem especialista nem nada, mas você merece amar e ser amada, Sempre. né? E buscar ajuda não é sinal de fraqueza, muito pelo Não, contrário. pelo Nessa contrário. situação e em outras situações que envolvam traumas, a busca por ajuda especializada é fundamental, né, Flávio? A gente chama da verdadeira liberdade. Acontece uma coisa, por exemplo, eu estava dando um exemplo de alguém que passou por algum abuso, alguma situação muito delicada aos 12 anos. Aquilo vira um conjunto de crenças, que é o inconsciente da gente. Você viveu uma experiência boa ou ruim, a gente guarda essa experiência no nosso inconsciente. Sim. E aí, toda vez que você tem uma sensação ou uma emoção similar, semelhante àquela, você volta naquela crença, só que depois de tantos anos, você não é mais a mesma pessoa. E aí, a gente refaz esse chip. Esses chips que a gente fala na psicanálise são experiências que a gente viveu, boas ou ruins. E aí a gente pode voltar lá, é igual quando você tira uma foto e apaga no celular. O chip está ali, você só coloca uma outra imagem de novo. O espaço é o mesmo. E a gente faz isso na psicanálise, é muito importante que aconteça, que você refaça o seu conjunto de crenças. O que são conjunto de crenças? Aquilo que você acha que é capaz e principalmente aquilo que você acha que merece. Muito bem, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, tá? Você pode e deve interagir, mandando suas perguntas, compartilhando um relato como essa telespectadora, inclusive um relato muito corajoso, né? De enviar, de compartilhar com a gente. Manda aí para nós no 991050400. Volto já, viu, Flávio? Muito bom falar sobre isso, né?